Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre ameaças de aborto, como que acontece isso, como isso fica registrado dentro do bebê, né? Ameaça de aborto significa para ele um risco de morte, né? Porque ele está entre a vida e a morte. Toda vez que a mãe tem um sangramento, que ocorre uma ameaça literal de aborto, a criança sim está entre viver e morrer. E isso fica um registro dentro dela do que a gente chama de urgência de morte. Então, quando ela cresce, à medida que vai crescendo, ela vai se colocando sempre em situações de risco. Inconscientemente, ela se coloca em situações de risco, podendo sempre viver ou morrer, porque esse é o registro que ela tem durante a gestação, porque ela passou muito perto da morte, muito no limite entre vida e morte. Então, isso causa um registro de que ela pode estar sempre correndo risco de vida. Então, ela depois pode procurar profissões que envolvam perigo, exercer esportes que são perigosos, correr muito de carro. São situações que ela sempre vai estar se colocando em risco por causa desse registro que ela tem. E situações onde a mãe tenta provocar o aborto e não consegue, então isso é muito mais complicado, porque ela se sente ameaçada por aquele ser que é quem está dando a vida, quem está protegendo ele. Então gera uma dualidade dentro dele entre ser morto por alguém que ama, né? Então, ser ameaçado, a vida ser ameaçada pela pessoa que ele mais ama, que é a mãe. E isso se traduz depois em situações nos relacionamentos dele. Então, essa pessoa vai ter sempre medo de se relacionar, porque a pessoa que ela ama pode tentar matar ela, pode colocar ela em risco. Então, os relacionamentos, eles acabam se tornando muito difíceis, né? Com muito medo, com muita insegurança. Eles têm também um registro de perseguição, então ele se sente perseguido e ameaçado, às vezes no trabalho, pelo chefe, pelos colegas de trabalho, pelos amigos. Então sempre está iminente nele essa questão do risco de vida, principalmente pelas pessoas mais próximas, né? As pessoas mais próximas que ele mais ama, ele tem medo de que aconteça algo ruim. Então existe esse sentimento de perseguição. Então, as ameaças de aborto espontâneas, elas trazem um risco também, um registro de urgência de morte de risco, mas quando a mãe tenta contra a vida do bebê, tenta contra, né, eliminar esse feto que está dentro dela, esse registro é muito mais forte, porque ele se sente ameaçado por quem ele mais ama. E isso vai se reproduzir. Então, é uma vida cheia de sofrimento, porque não é uma vida tranquila. Ele sempre vai ter essa sensação de estar em risco de vida. Então, vamos cuidar com a questão das ameaças de aborto. Se você gostou, se você se interessou por esse tema, compartilhe. A gente vai estar falando mais sobre isso também. Beijos de luz para vocês.